Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu trouxe aqui alguns hábitos que eu incluí ou mudei para melhor, né, na minha vida para ter uma vida mais saudável. Então a primeira coisa foi exercício físico. Eu já comentei aqui que eu nunca tive problema em fazer exercício físico, mas eu fiquei um bom tempo parada e para ter esse restart, né, eu escolhi o cross porque eu queria uma atividade que fosse dinâmica. Então o cross era uma atividade que tinha esse perfil, então eu comecei no cross e fazia 3 vezes por semana. Só que aconteceu do cross começar a desenvolver muito os meus superiores, até porque o cross usa muito o superior. Passei 8 meses no cross e depois, já em seguida, entrei na academia, né? Troquei um pelo outro, justamente mais essa questão estética superior. Então eu queria desenvolver mais inferiores e aí optei para ir para academia. Fiquei certa de que eu iria fazer 5 vezes por semana na academia. Eu fiquei nessa rotina disciplinada de que eu não faltaria, eu só faltaria se a academia ficasse fechada por conta de feriado, se eu adoecer, né? Ou se eu tiver algum compromisso realmente que não dê para eu ir. Nunca faltei na academia, sempre fui, só nessas questões mesmo do feriado, né? E só teve um dia que eu não fui porque eu fui ao médico e realmente não deu tempo de ir. Mas fora isso, eu não faltei nenhum dia. Eu fiz o cross, fui pra musculação, aí eu fazia só a musculação, né? Não fazia cardio, porque não dava tempo. Eu treino no meu horário de almoço, então não dava tempo de eu fazer cardio depois de treinar. Aí eu comecei a ir depois do meu trabalho. Eu treinava no horário de almoço e quando eu saía do trabalho eu ia fazer bicicleta, fazia 30 minutos. Aí depois eu decidi mudar o horário do cardio. Comecei a tentar ir de manhã, antes de trabalhar. E aí pra mim funcionou melhor, porque eu prefiro acordar mais cedo e fazer o cardio do que eu ter que ir fazer o cardio quando eu saio do trabalho, sabe? Eu prefiro, quando eu saio do trabalho, já vim pra casa, ficar livre, sabe? Então, se você puder também, inclua algum cardio no seu dia. Ele ajuda na circulação, né? Ajuda cardiorrespiratório e tudo mais, essas coisas. Então, dá resistência também. Tem vários fatores benéficos, né? Então, escolha uma atividade de cardio para você, que vai ser muito bom também. Então, exercício físico, se você não faz, comece como eu fiz. Escolha uma atividade que você se identifique mais, né? Que você saiba que você vai gostar de ir e vá mantendo aquela constância, né, no exercício. Caso depois você queira uma outra atividade, você vai e troca, sabe? Como você já vai estar assim em um ritmo de uma certa atividade, como eu fiz, né, do cross para academia. Isso pode ajudar. Então, é difícil você dar o pontapé inicial, sabe? E faça por você, gente. Não espere que tenha alguém para ir com você, sabe? Aprenda também a fazer as coisas sozinha, né? Não seja esse tipo de pessoa que só faz as coisas com outra pessoa, sabe? E não espere ter alguém para ir com você. Muitas vezes a rotina da pessoa é diferente da sua, o horário é diferente, não dê pra encaixar e você vai deixar de ir porque não tem uma pessoa. Então, comece aos poucos, pode ser difícil no início, mas sempre tente manter os dias, por exemplo, definir 3 dias, eu vou 3 dias, então vá 3 dias, não falta esses 3 dias, mas faça algum tipo de atividade física, que é muito bom, gente, pra saúde, pra mente, sabe? E para o estético também, né? Obviamente. A outra coisa é a alimentação. No início, eu fui para vários nutricionistas, só que eu já ia na certeza que eu nem ia seguir o que eles passavam, mesmo o que eles passando sendo algo que eu já consumia. Mas como eu morava com os meus pais, eu meio que não fiquei assim pra fazer, né? Porque eu tinha que fazer as coisas separadas e tudo mais. Então, eu não engajei de fato. Eu fui ficar certinha, mas no plano alimentar há um ano atrás. Eu comecei, eu acho que em fevereiro, e aí no início eu não seguia certinho, né, gente? Eu comecei a me alimentar melhor, de certa forma eu seguia algumas coisas, não seguia totalmente, mas já comecei a me alimentar melhor. Ainda comia muita besteira, né? Fim de semana eu não considerava dieta, comia qualquer coisa. Mas com o tempo isso foi mudando, o tempo foi passando e eu fui me mantendo mais no plano alimentar, né, de não
comer besteira. E aí eu comecei o quê? A me organizar. A alimentação tem que ter organização e planejamento para você conseguir manter aquela alimentação saudável, né? É importante você já manter, por exemplo, você faz as compras lá de frutas e tudo mais. Quando você higienizar, já corta e já deixa na geladeira para você só pegar e consumir. Vai facilitar muito a sua vida, porque é muito mais fácil, por exemplo, se a fruta estiver lá sem descascar nem nada para você fazer ainda quando sentir uma fome ou uma coisa, o que é que vai ser mais fácil? Um biscoito que tiver lá no armário, para você só abrir, ou você ainda ir cortar a fruta? O biscoito vai estar mais fácil. Então, uma outra coisa, se não é para comer, não compra. Antes, né, no supermercado, eu comprava biscoito, eu comprava chocolatado, eu comprava farinha láctea, tudo que eu gostava, cereal. A partir do momento que eu decidi que eu ia evitar comer essas coisas, eu não comprei mais. Então, eu nem tenho aqui em casa essas coisas. Tipo assim, se acontecer de algum dia eu sentir alguma vontade, mesmo assim, não tiver aqui em casa, eu vou e compro essa coisa. Mas, de rotina de comprar, eu não tenho essa rotina mais. Se você quer evitar comer, se você não comprar, não tem em casa, você não vai comer, porque não vai ter lá. E aí, se você já tiver as frutas organizadas, não só frutas, lanches saudáveis, sabe, disponíveis assim, fácil acesso para você pegar e comer, vai facilitar muito mais a sua alimentação. Outra coisa em relação à alimentação são as marmitas do almoço. Então, assim, eu tiro um dia na semana para fazer as marmitas. Geralmente dá 15, 20 marmitas. Varia, né? A última que eu fiz deu 30 marmitas. Então, eu tenho 30 dias livres. Eu gastei horas de um dia, cansa, dá trabalho, tem que planejar, organizar o que vai fazer. Se você quer uma opção de marmita só, se você quer duas, né? Vai gastar esse tempo, essa energia. Mas vai ser ali durante algumas horas de um dia. E depois você vai ter almoço para 15, depende de quanto você faz, né? Mas, enfim, vai ter para vários dias aí. Então, ter marmitas prontas facilita demais você conseguir se manter nas refeições mais saudáveis. Essa questão das marmitas, juntamente com lanches, né, organizados, frutas organizadas na geladeira cortada, só para você pegar e consumir, vai ajudar demais. No início, você não vai seguir tudo certinho. E se não for o seu objetivo isso, né, de seguir totalmente, você só quer ter uma alimentação mais saudável. Então, busque por coisas saudáveis e vai aos poucos. Vai evitando comer tanta besteira, sabe? Você vê que já comeu demais, vá tentando diminuir isso, sabe? E aí, aos poucos, você vai se mantendo nessa rotina, certo? No início tudo é difícil, mas tudo é querer também, né, gente? Tem que querer, né? Querer se planejar, se organizar e manter essa rotina. Eu, no caso, tinha dificuldade de comer salada, legumes, essas coisas. E aí, aos poucos, eu fui colocando, né? Fui adicionando na minha alimentação. Então, hoje em dia tem muita verdura ainda que eu não consumo, né? Muita coisa. Mas eu já melhorei bastante, né? Hoje em dia eu como abobrinha, abóbora, couve, coisas que eu não comia antes. Então, aos poucos eu fui incluindo, né? Tudo é um processo. O processo, ele sempre é constante. O processo é constante, certo? Em relação à fruta, eu nunca tive problemas. Sempre amei fruta, sempre gostei de todo tipo de fruta. Mas em relação às verduras e salada, eu tinha dificuldade. E hoje em dia, salada, eu sou bem mais tranquila, como tranquilamente, mas verduras ainda é um processo. A outra coisa é água. Pra mim foi um desafio grande, muito grande. Eu não bebia nem 200 ml de água no dia. Eu não sentia sede. Eu era a pessoa que fazia atividade física e nem suava. Ia suar o quê se eu nem tomava água? Então, a primeira coisa que eu tentei foi aplicativo. Só que o que acontece? O aplicativo notificava, eu tinha que fazer o quê? Ir levantar pra ir pegar água. E eu não... preguiça, não ia. E aí nem adiantava. O aplicativo notificava, ficava cheio de notificação. A tela do telefone, né, a tela de bloqueio. E não sabia de nada. Eu via que notificava e não me mexia para ir tomar água. Aí eu incluí uma garrafa de 600 ml. Eu tomava essa garrafa, mas eu não tinha coragem de ir lá encher de novo, sabe? Então eu ficava por ali, 600, e às vezes eu nem tomava. A
garrafa toda. Porque como eu não tinha costume, eu ficava com aquela sensação de barriga cheia d'água, sabe? Quando você se mexe, que a água vai balançando junto. Porque você não tem o costume ali de tomar água, e aí você fica com essa sensação. Pelo menos eu tinha. E aí, pra mim, o que resolveu foi aquela garrafa de 2 litros, aquela colorida que ficou, que todo mundo teve, né, comprou. Pra mim, o que resolveu foi ela, porque o que é que eu fazia? Eu disse, eu vou comprar ela, encho quando eu chegar no trabalho, né, e tomo ela durante o dia. E aí, no início, ainda pra tomar, era difícil, tipo, eu não tomava toda, eu ficava menos da metade de tomada. Aí depois foi indo pra metade, aí eu vi uma dica de tomar 12 goles, sempre que for beber a água, tomar 12 goles, contar 12 goles. E aí foi o que ajudou a eu começar a diminuir a quantidade, né, de deixar a água. Até o dia que eu consegui tomar a garrafa inteira. E o meu objetivo, a minha meta, era conseguir tomar a garrafa inteira até o horário de eu vir embora. E hoje em dia eu consigo super de boa, né? Hoje em dia eu consigo fazer isso. Então eu sempre chego, encho ela e tomo durante o dia, que é de 2 litros e bate a minha meta, né? Que é o necessário, o que eu preciso. E aí o que eu incluí além disso? Eu comecei a tomar 500, 400 ml em jejum. Então, quando eu tô em casa aqui ainda e chego do cardio, né, que eu faço de manhã, eu tomo um copo que é grande, dá 400 ml, 500, não sei, aproximadamente isso. E eu tomo aqui em casa. E lá, no trabalho, eu encho essa garrafa de 2 litros e tomo durante o dia. Né? Eu evito tomar de noite para não ter vontade de ir ao banheiro quando eu tô dormindo, né? Agora, um outro ponto foi o dormir melhor, conseguir dormir bem. Porque eu sempre tive muita dificuldade de pegar no sono, de pegar rápido no sono, nunca consegui. Eu deito e penso várias coisas, sabe? Vem um monte de coisa na mente, fico pensando várias coisas. E aí, o que é que eu fiz? Meu horário de deitar antes era 11h30. Eu disse, não, vou começar a deitar mais cedo. E aí, hoje em dia, eu vou deitar 10h30, né? Diminuir aí um tempinho, porque mesmo que eu demore pra conseguir dormir, eu já vou estar mais tempo ali na cama e acabo dormindo cedo, sabe? E pra me ajudar também com isso, eu incluí a leitura antes, sabe? Não que me dê sono, nem sempre acontece de me dar sono, não. Principalmente se eu estiver empolgada com a leitura, não me dá sono. E faz eu ficar curiosa pra saber a história, sabe? Mas eu incluí esse hábito de ler pra ver se me ajudava com essa questão de conseguir desacelerar mais a mente, né? Antes de dormir. Manter esse horário, né, de deitar. Então, hoje em dia, 10h30, às vezes eu venho antes, tipo 10 horas. Eu tento manter dessa forma. A última coisa seria a constância, a disciplina e a organização de todos esses pontos que eu já falei. O exercício físico, a alimentação, beber água e dormir bem, né? Para todos eles, a gente precisa de disciplina, organização e constância. Tudo que a gente coloca de diferente na nossa vida, que a gente inclui, que a gente tenta mudar, no início vai ser difícil, né? Não vai sair totalmente perfeito. Hoje em dia tem coisas que, por exemplo, a água no fim de semana, eu não consigo manter a minha meta. Porque eu não tenho uma garrafa grande aqui em casa, eu só tenho uma garrafa menor. E ainda tem esse ponto de ter a preguiça de beber, sabe? Eu tento melhorar ainda no fim de semana essa questão. Mas, como eu disse, tudo é questão de adaptação, de constância e de se manter nessa rotina. Em relação à alimentação, principalmente, se você quer manter uma alimentação mais saudável, a organização, o planejamento é muito importante. Uma coisa que é, inclusive, importante, que eu esqueci de falar em relação à alimentação. A organização do que você vai comer no dia seguinte. Planejar o que você vai comer no dia seguinte. Porque, por exemplo, o que é que eu faço? Hoje é domingo. E aí, eu já tô pensando aqui, o que é que eu vou querer de lanche pra amanhã? Porque eu já vou fazer os lanches hoje pra amanhã. Porque amanhã eu não vou ter tempo de fazer, entendeu? Então, eu já tenho que deixar pronto antes. Organizar e planejar o que você vai comer já facilita, porque você não tem que estar... Deu fome agora. E a fruta você não ajeitou, você não deixou cortada, pronta pra você comer. Tá lá pra você descascar ainda. E tem um pacote de biscoito no armário. Qual você acha que vai ser mais fácil pra você consumir?
pra você pegar na hora da fome ali o pacote de biscoito. Você só vai abrir, comer e ficar ali, ó, comendo e come o pacote inteiro, inclusive. Então é isso. Esse foi um vídeo diferente. Vim aqui até mais bonitinha, mais arrumadinha, que geralmente tô aqui toda descabelada, com roupa de academia, ou então, sei lá, com o cabelo preso. Hoje meu cabelo tá até bem bonitinho, gente, aí tá bem apresentávelzinho. E é isso, se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, curta, né, esse vídeo, comente, diga o que vocês acharam dos pontos que eu falei aqui, né, que eu mudei na minha rotina, se você já tentou, ou tá tentando, ou já mudou algum ponto desses, ou algum outro diferente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para chegar gente nova aqui e crescer essa comunidade, e a gente poder compartilhar e trocar, né, sobre esses assuntos. E é isso, um beijo e até o próximo.